hoje a minha mãe vai contar para vocês uma história sobre o propósito de Deus e o terremoto que libertou Paulo e Silas da prisão. Não se esquece de se inscrever no canal e dar o like. Shalom, famílias, tudo bem? Eu quero começar o vídeo de hoje falando sobre um verso que está lá em Filipenses 4:4, que diz assim, ó: alegre-se sempre no Senhor, novamente direi alegre-se. Esse versículo foi dito pelo apóstolo Paulo, né, num momento de bastante dificuldade da vida dele. E fica, né, uma referência pra gente, né, nos momentos assim de luta, de batalha, que a gente tem que ter a nossa alegria, né, a nossa alegria no Senhor. Eu creio que o apóstolo Paulo tinha em mente, né, esse versículo baseado no que estava escrito lá no Velho Testamento, né, Neemias, que foi um copeiro, né, um copeiro do rei, e ele foi um grande guerreiro, né, um cara importante, assim, na história do povo de Israel. Mas lá em Neemias, o capítulo 8, verso 10, diz assim, ó: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Esse versículo é um verso muito importante para minha família. Neemias 8:10 é um versículo muito importante para minha família, porque muitas vezes a minha família é uma família que já passou por grandes batalhas e muitas vezes, né, os meus pais nos falavam esse versículo, né, que é a alegria do Senhor é a nossa força. E é muito profundo isso, porque quando a gente compreende assim profundamente, né, a verdade que tem ali, desse olhar para Deus, de olhar para Jesus, né, de ter alegria no Espírito Santo, a gente consegue saltar muralhas, vencer grandes batalhas. Hoje eu quero começar contando como foi que surgiu a igreja de Filipos, né, que o apóstolo Paulo escreveu depois cartas aos filipenses, né. Eu acredito que sempre quando vai ser implantada uma igreja, né, numa região, sempre acontece uma grande batalha espiritual. E isso aconteceu lá, né, é nítido que aconteceu isso ali naquela cidade de Filipos, né. Esse nome Filipos em grego, Philos, significa amigo. E Hippos vem da palavra cavalo, né, significa cavalo, né. Então, aquele que ama cavalos ou aquele que é amigo dos cavalos. E o cavalo tem essa referência, assim, essa simbologia de força, né, de guerra, de força. E foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo e com Silas, e é sobre isso que eu vou contar hoje, né, como surgiu a primeira igreja da cidade de Filipos, que depois teve a carta aos filipenses. Era a segunda viagem missionária, né, do apóstolo Paulo. A primeira ele tinha ido com Barnabé, mas por algum motivo e com a permissão de Deus, eles tiveram algumas discussões e por causa de João Marcos, o primo de Barnabé, então eles se separaram. E aí o apóstolo Paulo escolheu Silas, né, para ir com ele, né, nessa cidade de Filipos, que era uma importante colônia romana, daquela região ali da Macedônia, né? Essa cidade era muito importante naquela região. A história ela tá em Atos capítulo 16, né? E fala ali que no verso 12 eles chegaram nessa cidade, né? Ficaram ali alguns dias e aí eles resolveram ir fazer orações próximo ao rio Ganges, né? E aí o que aconteceu? Quando eles chegaram lá nessa beira do rio Ganges, eles encontraram uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, né? A palavra não diz assim claramente se eram tecidos ou se era um pigmento, né? Esse tecido, esse pigmento púrpura, né? Tipo um roxo, assim, um vinho, uma cor, era extraído, né, de um molusco. Um molusco chamado Murex. E esse artigo era um artigo nobre, né? Era uma coisa cara. E eu já li, né, em alguns lugares que antigamente os reis eles usavam muito a cor vermelha, né?
mas os reis de Israel, eles usavam muito essa cor púrpura, essa cor assim, tipo meio violeta, um roxo, né? Então essa mulher, ela era vendedora dessa púrpura aí, né? Essa mulher Lídia, né? A Bíblia fala que ela era temente a Deus, isso eu acho bem interessante, porque tá nítido ali, né, no verso 14, que ela era temente a Deus e ela tava ali na beira do rio com as amigas dela. E aí o que aconteceu? O apóstolo Paulo chegou ali para orar junto com Silas e eles começaram a evangelizar, a pregar a palavra, e ela ouviu a palavra de Deus, né, na boca do apóstolo Paulo. Eu acredito que eles fizeram uma amizade, né, ali com aquele pessoal. E aí o que aconteceu? O apóstolo Paulo batizou ela, né? Ele batizou ela, então eu acredito que ela foi a primeira cristã ali daquela cidade, né, de Filipos. Então, né, nesse verso 15 fala que ele batizou a Lídia, e eu acredito que ele deva ter batizado outras pessoas também, né, porque o apóstolo Paulo era uma pessoa cheia do Espírito Santo, e quando ele pregava, impactava muitas pessoas, né? O Espírito Santo impactava muitas pessoas através da vida deles ali, né? E aí teve um dia que eles estavam se retirando, né, pra ir orar de novo naquela cidade. E aí uma menina começou a perturbar eles, né, incomodar eles. Falavam que eles eram homens de Deus e tal. E essa menina, ela tinha um espírito mau. E aí o apóstolo Paulo expulsou, né, o espírito dela. E ela era uma escrava, e os donos dessa menina, né, que ganhavam dinheiro, né, com ela. Isso é tão interessante, né, que a palavra de Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E é muito interessante isso, porque realmente, assim, muitas vezes nas coisas ruins do mundo a gente vê o dinheiro por trás, né, das coisas. O dinheiro, ele é uma bênção, né, quando ele é usado de maneira correta, né? Mas quando as pessoas se tornam servos do dinheiro, é uma coisa muito triste, porque ele causa muitos males, né? E a palavra de Deus diz que ele é a raiz de todos os males. E aí, por causa dessa confusão com essa menina, os donos delas acusaram, né, o apóstolo Paulo e o Silas, e acabou que as autoridades daquela cidade, eles prenderam o apóstolo Paulo, né, numa cadeia, o apóstolo Silas. Uma coisa que eu acho bem interessante, que nessas acusações, eles não citaram, assim, as condições espirituais da menina. E sim, era uma discussão dizendo que eles estavam perturbando a cidade, né, e era uma discussão mais, assim, sobre judeus e romanos. Era uma discussão, assim, bem pontual. E aí no verso de 22 diz que a multidão estava unida contra eles, né? E aí eles rasgaram as vestes deles. Isso eu achei uma coisa muito forte, né? Porque é complicado, eles estavam ali, né? Vulneráveis, né? Na frente daquela multidão, e açoitaram eles com varas, né? As varas normalmente têm esse significado, essa simbologia, assim, da autoridade, né? Então eles batiam neles. Coitado, né, dos dois. Eu fico pensando que preço para conseguir fazer o propósito de Deus, né? Ficaram com as suas roupas rasgadas e apanharam com varas. Eu percebo nitidamente, né, nesse verso 22, Atos 16, 22, 5 itens de batalha espiritual, né, nesse lugar que era uma praça, né? Uma praça é um lugar de guerra espiritual. As autoridades ali, né, as pessoas que tinham autoridade sobre aquela cidade, os acusadores, né, a multidão, que a multidão também, olha, movimenta muito o mundo espiritual, né, e as varas, né, conforme eu tinha falado. Então eles pagaram um alto preço, assim, para conquistar essa cidade, né, tão importante, né. Essa cidade foi tão importante para o reino de Deus, que existe, né, um livro da Bíblia, né, com o nome dos moradores dessa cidade, né. Então, para tu ver, o propósito de Deus às vezes custa um alto preço, né, para os escolhidos. No verso 23 deixa claro uma coisa, que eles apanharam bastante, né, diz muitos açoites.
que eles foram presos, né, em segurança máxima no cárcere interior. Então acredito que era um local assim da cadeia assim com mais segurança. E também conta que prenderam os pés deles nos troncos, né? Acredito assim que nada agradável. Então pensa a situação, tuas roupas rasgadas, tu apanhar com varas, tu ser acusado, né, de uma coisa injusta, aí tu ir para uma cadeia, um lugar assim no interior de uma cadeia, né, uma repartição assim mais de segurança máxima, uma cadeia onde de certo colocavam os presos mais perigosos, aí colocaram os dois lá. E ainda prendendo os pés no tronco, né? Que deve ser super desconfortável. E eles estavam lá, né? Mas eles não murmuraram. Isso eu acho muito interessante nessa história. O apóstolo Paulo tinha um discernimento espiritual muito grande, né? Isso é nítido nas cartas que ele escreveu. E eles estavam lá, né? Sendo gratos a Deus assim por todas as coisas. Então foram passando as horas, né? E aconteceu que à meia-noite, né? Isso eu acho bem interessante, porque a meia-noite é um horário espiritual mesmo, né? Eu muitas vezes escutei os pastores lá na igreja falar sobre esse horário da meia-noite, um horário que as trevas pensam que avançam, né? Mas é um horário que Deus faz muita libertação, né? Lá em Êxodo fala, né, o que aconteceu à meia-noite no Egito, né? Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aqui no canal, que é a abertura do Mar Vermelho. Então dá uma olhada, se não me engano é meu vídeo número 13, dá uma olhadinha aí, é o meu vídeo favorito. E aí conta que à meia-noite, né, nesse horário de guerra espiritual, eles começaram a louvar a Deus, né, naquele ambiente pesado, né? Eu fiz uma anotação aqui, ó. Olha como Deus usa, né, esse horário da meia-noite. Tem em Êxodo 11, do 4 ao 7, fala sobre a meia-noite. Juízes 7, 19, fala sobre a meia-noite. Juízes 16, 2, fala sobre a meia-noite. 2 e 3. Jó 34, verso 20, fala sobre a meia-noite. Lucas 11, verso 5, fala sobre a meia-noite. E Mateus 25 também fala sobre a meia-noite. Então, realmente, a meia-noite é um horário que Deus gosta de avançar o reino. É um horário de libertação, é um horário de guerra, né? Um horário de guerra espiritual. E é isso, e eles estavam ali, né? Presos, e eles começaram a cantar, né? No verso 25 conta que aqueles dois homens, né, Paulo e Silas, começaram a orar e a cantar louvores a Deus, né? Louvar o nome de Jesus, engrandecer, né, o nome de Yahvé, né, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né, o pai de Jesus Cristo. E eu fico imaginando eles cheios do Espírito Santo ali, porque o mundo espiritual se move muito pelo som, né? Deus fez o mundo e a natureza, o Criador, né, fez pelas palavras, pelo som da sua boca, das suas palavras, né? E o mundo espiritual também é movido pelo som. E aí eu pergunto para ti, né? Que tipo de som, né? Que tipo de idioma a gente está emitindo, né? O som do céu, que é o som da palavra de Deus, o som dos louvores, da adoração, ou o som do inferno, que é a murmuração, o palavrão, os xingamentos, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado pra gente falar o idioma do céu, né? O som do céu. E eles tiveram esse discernimento, e eles estavam num ambiente de trevas, né? Porque uma cadeia não é um lugar agradável. Então, imagine, eles estavam ali naquele lugar escuro, adorando, louvando o Criador, louvando o nome de Jesus, né, o nosso resgatador. E ali no meio daqueles malfeitores, daquelas pessoas perigosas, de repente, ali na cadeia, por certo, tinham assassinos, ladrões, malfeitores, né? E os dois servos do Senhor. Então, eles estavam ali louvando e engrandecendo o nome do Senhor.
Então, no verso 26 fala que sobreveio um grande terremoto. Eu gosto dessa palavra sobreveio, sabe? Sempre quando eu leio ela na Bíblia, me passa uma coisa bem assim da ação de Deus, né? E aí fala ali no verso 26 que sobreveio um grande terremoto e abalou todos os alicerces daquela cadeia, daquele cárcere, né? E abriu todas as cadeias e todos os presos ficaram livres. Só terremoto, não só movimento do Senhor, né? Eu me lembro quando eu era pequena e eu escutava assim som de trovão. Eu ouvia assim um trovão, né? Eu pensava assim, eu dizia para as minhas amiguinhas assim, eu achava, eu acho que Deus está mudando os móveis de lugar, né? E aí eu fico imaginando assim, né? Imagina uma criança ouvindo, né, o som do terremoto, um barulho, né? A imaginação de uma criança, né? Aonde que vai, né? Ouvindo uma história dessas, né? Mas aí eles estavam ali, aquela cadeia ficou toda destruída. É engraçado que é bem claro que se estavam todos os presos ali, ninguém morreu, né? Soterrado por aquele material, né, de construção. E aí o que aconteceu? O carcereiro, né, tava dormindo nesse momento e ele acordou assustado e apavorado, né? Ele ficou tão apavorado porque normalmente ser carcereiro nessa época não era nada fácil, porque eles tinham uma responsabilidade tão grande ao ponto que quando às vezes acontecia de um ou outro preso fugir, era a vida deles que estava em risco, né? Então imagina um terremoto, todos os presos livres, e aí o que ele pensou? Ele pensou que ele ia ser morto. E aí o que ele resolveu fazer? Ele resolveu se matar. Ele pegou a espada e resolveu se matar. Só que bem na hora que ele estava tentando agir, né, nesse impulso do desespero, o que aconteceu? O apóstolo Paulo gritou: não faça isso. Falou para ele, né? Não faça isso. E aí ele ficou assim, chocado, assim, né? Paralisado com aquela situação. Então eu creio, né, que quando ele tomou essa orientação, assim, quando ele ouviu essa orientação do apóstolo Paulo, Deus deve ter aberto o entendimento dele. Isso não tá ali no verso 29, mas eu acredito, né, ao contrário do que tá escrito lá na parte de Lídia, que Deus abriu o entendimento dela. Aqui no verso 29 não diz isso, mas eu creio que ele teve uma luz do Senhor, porque ele perguntou, né, para o apóstolo Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? Isso eu acho muito interessante, sim, porque ele enxergou, né, na vida daqueles irmãos, né, a presença de Deus. E aí o apóstolo Paulo respondeu, né, o carcereiro, com um dos versículos mais lindos que eu acho que tem na Bíblia, né? Um dos mais, assim, se eu fosse escolher 10 versículos mais, os top 10, assim, esse aqui com certeza estaria entre os top 10, que é Atos 16, 31, que diz assim, ó: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa. Então esse verso, já pega esse verso pra ti, né? Te aposta dessa palavra, né? E fala aí no teu coração: eu creio no Senhor Jesus e eu vou ser salvo, eu e a minha casa. O verso 32 chega o ápice, né? Porque as pessoas pensam que o ápice dessa história de Atos 16 é o terremoto, né? Mas não é. O ápice do capítulo 16 de Atos é o verso 32, onde acontece 5 coisas, né? Uma sequência de 5 coisas. A primeira, né, que eles começam a pregar a palavra de Deus para a família, né, daquele carcereiro, né? Então eu acredito que eles vão até a casa desse carcereiro e evangelizam, né, não só o carcereiro, como para se cumprir aquela palavra ali de Atos 16, 31, o apóstolo Paulo foi lá e pregou para a família dele, né? Depois que o carcereiro, ele tratou as feridas, né? O carcereiro tratou as feridas do apóstolo Paulo, de Silas ali. Imagina, coitadinho, passar todas aquelas injustiças, né? E ele foi tratado por aquele carcereiro. Depois que eles fizeram um batismo dessas pessoas,
Isso eu achei muito interessante, né? Provavelmente eles estavam ali na cidade de Filipos, foram ali até o rio Ganges para batizar, ou não sei se batizaram em algum outro lugar, numa piscina, em algum ambiente, né, de batismo, mas eu acredito que naquela época eles batizavam muito assim nos rios, né? Acho muito bonito esse batismo em rio. Esses dias eu fui num batismo com o pessoal da Igreja Assembleia de Deus, meus irmãos queridos da Igreja Assembleia de Deus Educandário, e foi um batismo, né, dos adolescentes e jovens, assim, na Praia do Lami, exatamente, assim, 30 anos depois de eu ter ido até aquela região. Foi muito legal, foi muito emocionante, e um batismo sempre é emocionante, né? E aí, depois disso, né, eles fizeram uma mesa, eu acredito, assim, uma mesa, uma janta, né, com todas aquelas pessoas ali daquela casa, e mais aqueles servos do Senhor, né? E conta que todos ficaram cheios de alegria da salvação. Isso é muito legal, né? Porque a gente observa nas histórias bíblicas, quando tu tá cheio do Espírito Santo, tem esse movimento, esse barulho, essa alegria, né? Não que tu tenha que sempre fazer barulho quando tu tá alegre. Às vezes tem pessoas que são mais calmas, mais quietas e são alegres, né? Mas eu gosto, assim, bastante da agitação, né? Gosto da alegria, do barulho. Eu gosto daqueles cultos bem animados, agitados. Eu gosto muito de música de adoração, mas eu gosto muito do ambiente de alegria, né? O som da bateria, o som dos instrumentos, o som, assim, da alegria, né? Da alegria que o Espírito Santo pode proporcionar para todos. Na manhã seguinte, o que aconteceu? Aconteceu, tu vê, o terremoto tinha o propósito de evangelizar a família do carcereiro, né? Porque, a bem da verdade, na manhã seguinte, quem soltou mesmo, assim, quem liberou, né, juridicamente, assim, os seguidores de Jesus, foram as autoridades daquele lugar. E eles não queriam muita confusão, então eles mandaram o apóstolo Paulo e Silas sair rapidinho, assim, da cidade de Filipos, mas eles não quiseram, né? E aí, nesse momento, o apóstolo Paulo revelou que ele era um cidadão romano. Então, eles ficaram com muito medo, né? Porque, imagina, eles não podiam ter feito toda aquela avacalhação, né? De rasgar as roupas do apóstolo Paulo, de Silas, e bater com varas. E ele tinha os direitos, né? Porque ele era cidadão romano. E aí, conta, né? Que eles se deram conta que agiram mal e pediram desculpas, né? Pediram desculpas para o apóstolo Paulo e para Silas. Isso eu acho bem interessante, né? Porque como é importante, né? Às vezes as pessoas fazem as coisas e não pedem desculpa, né? Botam um tapetinho por cima da situação como se nada tivesse acontecido. Isso é uma coisa que meus pais sempre nos ensinaram, assim, na minha casa, na minha família, que às vezes o confronto é ruim, né? Que nem o apóstolo Paulo fez um confronto ali com eles, né? Mas é muito importante a parte que tá errada pedir desculpas, né? Porque senão fica uma coisa assim estranha assim no mundo espiritual, né? Fica um mau jeito, né? E aquelas pessoas pediram, né, perdão para eles, né? Creio que eles perdoaram, né? Porque o apóstolo Paulo sabia, né, que dos mandamentos de Deus, né, que a gente tem que ter um coração aberto a perdoar, né? Mas foi bem interessante essa parte, que houve um confronto ali, né? E aí conta que eles foram para casa de Lídia, né? Que eles saíram dali e foram para casa de Lídia. O verso 40 fala que eles confortaram os irmãos lá na casa de Lídia, né? Que interessante, né? Porque eles que precisavam de conforto, assim, né? Conforto, consolo por toda a injustiça, e no fim eles que acabaram confortando os irmãos, né? Os primeiros irmãos da igreja de Filipos. Isso fica uma lição para mim e para ti, né? Quantas vezes a gente vê pessoas do mundo inteiro sofrer por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, a palavra de Deus. E ainda assim essas pessoas encontram força para ser um bom testemunho, para dar força ainda às vezes para as pessoas que às vezes nem passam lá grandes dificuldades, né? E às vezes as pessoas que não passam dificuldade ainda têm às vezes o dedo apontado em julgamento, né?
Claro que não era o caso ali da Lídia e daqueles irmãos, né? Eu acredito que aqueles irmãos, por certo, estavam orando, fazendo intercessão, né? Para que Deus resolvesse logo aquela injustiça. Que exemplo, né? Nessa história do apóstolo Paulo, de Silas, né? E que batalha, né? Para conseguir fundar a igreja, né? Ali na cidade de Filipos, e futuramente, imagina, seria... esses irmãos receberiam essa carta, né, que é o 50º livro da Bíblia, né, Carta aos Filipenses. Eu aproveito agora essa oportunidade para te falar, aproveita e baixa aí no teu celular a Bíblia em áudio e ouve a carta aos Filipenses, né. Esses irmãos, eles não mediam esforços para ajudar, né, era uma igreja muito efetiva, assim, uma igreja missionária, uma igreja que não medir esforços para ajudar, né, os escolhidos de Deus, os apóstolos, os missionários, né, os pregadores da palavra de Deus. Então aproveita e ouve, né, ouve esse livro, essa carta, né, o 50º livro da Bíblia, né, a Carta aos Filipenses. Eu quero encerrar o vídeo, né, fazendo uma oração pela minha vida, pela tua vida, para que a gente possa ter, né, essa inspiração na vida desses irmãos, né, que tiveram essa força, né, de momentos tão difíceis, né. O apóstolo Paulo é um exemplo para minha vida, para a vida da minha família. Meu pai gostava muito, né, do apóstolo Paulo. Meu irmão mais velho tinha esse nome, Paulo Silas. Ele faleceu, né, bebê, mas o nome do meu irmão mais velho se chamava Paulo Silas. Tamanha a inspiração que o meu pai tinha, né, nesses heróis da fé. Feche teus olhos aí, então, que eu vou orar. Senhor, queremos colocar diante de Ti, Senhor, a nossa vida e essa história que a gente ouviu hoje, a Tua palavra. Que Tu possa, Senhor, fortalecer a nossa vida, a Tua igreja, fortalecer aquele que ouviu agora essa história bíblica, e que Tu possa nos encher, Senhor, dessa força que tinha o apóstolo Paulo e o apóstolo Silas, nessa força, esse amor pelas coisas do Teu reino, pela Tua palavra, Senhor, essa força, essa alegria, né, que tá lá em Filipenses 4:4, Neemias 8:10, essa alegria que vem do Senhor, essa alegria no Senhor e que vem do Senhor. E que quem estiver ouvindo agora esse vídeo, essa oração, possa se encher, Senhor, com o óleo da alegria que vem através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, e que a nossa casa, Senhor, possa ser salva por Ti, como está lá em Atos, Senhor 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Que todo aquele que ouve esse vídeo agora possa ser salvo e ser salvo a sua casa. No nome do Senhor Jesus Cristo, desde já agradeço. Amém. Tu gostou do vídeo? Então não esquece de dar o like e se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!